Eu faço parte aqui do Núcleo de Certificação em Agroecologia, no qual eu sou supervisionado pelo Aldrin, né? E desde 2022, nós, diversas atividades do INSA, né? Eles têm vários núcleos, né? E esse núcleo é um deles, né? Tem produção animal, produção vegetal, enfim. E diante disso, minha parte, eu trabalho junto com o Observatório da Caatinga, que basicamente é monitorar as variáveis, né, ambientais para fornecer subsídios para pesquisas e elaborar pesquisas com outras instituições, né? Então aqui é o título, né, do projeto principal, né, que é o monitoramento de reversão dos processos de desertificação e mudanças climáticas em base agroecológica no sistema brasileiro. E o meu plano de trabalho é justamente a integração de dados de campo e satélite para avançar na representação do balanço de energia no semiárido de carbono e água na caatinga. E dentro das atividades que eu desenvolvo, né, é justamente essa coleta de dados, né, que a gente passa, que está nessa figurinha que eu estou na foto, né, aqui à esquerda, à direita, né, e dessas coletas a gente vai gerando alguns pacotes até no R, no RedProc, né, a gente faz o balanço de carbono, que é essa figura rasturada aqui, a gente só tem umas 2023, né, está incompleto, e o balanço de energia, que é o saldo de radiação, né, que é a quantidade de energia disponível para ela transformar em evapotranspiração, fluxo de calor sensível, né, o H, e o fluxo de calor no solo. E isso aqui é o componente horário dessas quatro componentes. Né? Essa questão do carbono, representa entre 2 a 5% do total do balanço, que é o mais importante, né? Que é as interações fotossintéticas e fotossintéticas das plantas, né, e a interação solo-atmosfera, né, através dos fluxos de calor, fluxo de carbono e a troca de energia. E aqui é justamente um panorama, né, aqui está um pouco pequeno o slide, que era um banner, na verdade, né, aqui. E aqui é a principal, a gente tem na área experimental lá, uma simplificação da torre aqui no lado direito. E nessa torre tem um sistema que mede o carbono entre as plantas, a interação carbono, planta-atmosfera, pelo sistema de Eddy-Covariance, que mede os fluxos turbulentos. O que é que acontece? Né? A atmosfera a radiação bate na superfície da Terra, né? Ela vai aquecer, vai haver uma interação aqui entre CO2 e H2O, né? Proveniente das plantas e a própria superfície, e ele vai subir. Na hora que vai subir, ele vai medir essa coluna que tem esse gás. E nesse sentido aqui, ele vai medir a evapotranspiração, tá? Essa laranjinha aqui, esse LE, esse azul LE, o H, que é o calor sensível, e o G, e o sal de radiação, que é proveniente toda essa interação energética. A torre que a gente tem lá no INSA, média, que vale salientar que esses instrumentos têm que estar acima do dossel da vegetação, né? Ela tem 15 metros, né? Esse sistema, então, todo a 15 metros, a maioria deles, exceto de radiação solar, está um pouco mais abaixo. E ele vai justamente medir o que a troca de interação entre as plantas, né? O sistema lá. E nós temos outro processo também que ocorre, que é a respiração heterotrófica de decomposição dessa matéria orgânica que está no solo através dos micro-organismos do solo, né? Tem um equipamento que mede isso aqui também, que a gente chama de IRG do solo, que ele vai medir só essa componente do CO2, né? E vamos ter toda essa interação, essas medições lá. E diante dessa base de dados aqui, né, que a gente tem, esse observatório, a gente fornece, junto com o satélite, né, podemos indicar, dentro do panorama de degradação e desertificação, aqui está a nível nacional, mas tem a cada nível estadual também, né, e do bioma.
Então, a gente tem, de acordo com indicadores da UNCCT, né, que é a cobertura do solo, a produtividade do solo, que está ligada à produtividade primária bruta, que a gente chama de GPP, né, que é a quantidade de matéria, árvore que cresce e a atividade fotossintética, né, e o carbono orgânico do solo. Então, o principal objetivo, né, do Observatório Caatinga de Desertificação é que ela é uma rede de pesquisa observacional de ciência de dados, né, censuramento remoto, que estuda articulamento da região semiárida nas 4 componentes, né, que é o solo, vegetação, atmosfera e sociedade. Aí aqui, essas informações, né, do, do observatório, eles estão compondo o plano de combate à desertificação, né, que é o segundo PAB, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, né, onde os coordenadores do observatório, que é o professor John Cunha e o Aldrin, são coordenadores científicos, né, e eles estão elaborando esse PAB, que a gente chama de PAB, né, que vai estar elaborando esse plano de combate à desertificação, que o primeiro foi em 2004, e eles estão finalizando agora o 2024 com um seminário nacional que vai acontecer em Maceió, entre os dias, está para definir a data ainda, que é entre o dia 17 e o dia 19. Aqui, eu vou sair dessa tela aqui para mostrar para vocês o site oficial aqui, né? Assim, é o site do observatório, que é esse daqui, né? E no site tem um pouco da história, né? A questão do por que surgiu, né, o Observatório da Caatinga de Desertificação, que é justamente um esforço colaborativo para promover a pesquisa e o monitoramento dos biomas, né? E justamente subsidiar a construção de políticas públicas mais eficientes, né? Então, dentre os principais é justamente gerar informações mais consistentes, né? Formar uma rede de pesquisa de referência nacional, consolidar e ampliar a base técnico-científica e a criação de políticas públicas, né? Então, aqui tem aqui a história do, do site, né? Como surgiu, né? E as principais objetivos, né? De acordo com a publicação científica de cada um se refere. No meu, basicamente, estou mais interligado aqui nessa questão do que eles chamam de artigo 8, né, que seria o histórico e monitoramento das áreas ambientais, para promover a modelagem ambiental, o mapeamento da desertificação, né, avaliar principalmente a questão de serviços ecossistêmicos, né, de validar essa questão de crédito de carbono e valorizar as culturas, né, que a gente chama de base agroecológica, né, que é menos impacto em todo o processo produtivo, e o desenvolvimento das plataformas computacionais, né. E aqui tem aqui as instituições parceiras, quando você clica aqui, né, que são todos envolvidos, CEMADEM, Embrapa, Ministério do Meio Ambiente, várias universidades. Aqui a equipe que é presente, né, do Observatório Caatinga, do Observatório da Caatinga e Desertificação, que é justamente o meu supervisor do INSA, o Auri Pérez, e o professor da UFCG do núcleo do Departamento de Desenvolvimento Semiárido aqui da UFCG, TSA, o John Cunha, né? Então, aqui tem as principais publicações e aqui você pode ter justamente as questões alguns dados, né, que é disponibilizado. Por exemplo, aqui está um índice de aridez, né, ele dá um breve histórico, vou colocar aqui visualizado de uma forma mais dinâmica. Ele dá um breve histórico do índice de aridez, né, que é justamente a questão do levada a metodologia da UNCCT, né, que é a precipitação, a quantidade de razão entre a precipitação, a evapotranspiração, a evaporação referência. Aqui você vê os índices, né, árido, semiárido, subúmido, úmido, seco, né, então a gente está nessa região aqui. Teve uma grande discussão há alguns meses atrás que a gente tem contado os primeiros núcleos áridos, né?
no nosso semiárido. Isso vai depender do qual, que a gente chama lá, o sabe também, que é da normal climatológica e do período que a gente está analisando. Né? Se a gente pegar um período, por exemplo, 10 anos desses 4 anos foi muito seco, então, consequentemente, a razão vai ser muito maior e a gente vai ter uma zona área, classificada como uma zona área. Se a gente pegar outra normal, por exemplo, de 2020, isso tem eu vou mostrar aqui para vocês que na nota técnica do Semadeus a gente pode ver a diferença, né? Que vai depender muito do período que você pega para ter essas questões dos extremos, né? Então, aqui você tem aqui, se você clicar aqui no Incident Days, então, aqui tem informação, né, que é o Incident Days fornece uma medida concisa em relação à precipitação e evaporação potencial na região específica. É fundamental compreender o balanço hídrico e orientar as decisões de recursos hídricos oriundos, né? Um índice inferior a 0,65 é uma área suscetível à desertificação. Então, que considera ASD, né? Então, tá isso aqui, você pode dar um zoom, né? Ver a região que você está. A internet aqui em casa está muito ruim hoje. Está chovendo aqui. Você vai ver a questão de sua cidade, onde você está inserido. Né? E aqui a gente vai ter, mesmo situação, um índice de seca, que é via CPI, né? SPI, que é o que ele na sua estimação ele considera a evapotranspiração e chuva no período de 12 meses. E eventos menores que menos 1,3 ele vai considerar muito severo. Então está aqui a classificação, né? A maior que 20% no período de 1990 a 2019, estamos nessa região aqui. Ó. E é um índice que tem todo o Brasil, né? Representa bem aqui questões de seca, principalmente aqui na parte amazônica, né, como também na região do Cerrado, aqui do Brasil, né, representando bem aqui a situação. E a gente vai ter a questão da vegetação nativa, quanto foi vegetado, né, que é essa parte que é com base no mapa biomas, né, que é a questão da supressão vegetal de 85 a 2022, que a supressão é você cortar nesse período, né, a gente tem essas áreas mais em rosa aqui, tons de rosa, o carbônico orgânico do solo, que vai dar a saúde do solo. Então, quanto mais verde vai ser melhor, o solo está mais sadio, né? E menos degradado. Então, a gente pode ter aqui, ó, as áreas próximas de Petrolina, aquela região do São Francisco, principalmente nos braços da transposição, um pouco um nível mais degradado, né? Está aqui um glosário do carbono orgânico do solo. E aqui a gente tem um mapa de degradação do solo, né? Que a gente vê aqui que é bem representado aqui, ó, o Eixo São Francisco, questão de Garanhuns, Caruaru, que é a região do semiárido, Mossoró, Natal, aqui. E basicamente é isso daqui, né? E aqui que eu mostrei para vocês aquela figura que estava antes, essa questão de extremos é o monitoramento da chuva na estação experimental do INSA, né? Nesse período aqui até 2023, e não atualizei ainda em 2024. Vale salientar que esse período aqui, 2021 até 2022, a gente estava no ano de Laninha, né? Metade de 2023, assim, até maio, abril de 2023, a gente estava no evento de Laninha, que favorece muito a chuva aqui do Nordeste, né? E choveu muito no período de 2022 aqui, comparando até igual chover no litoral. E em 2023 ainda um pouco maior. 2020 menor, né? Mas choveu muito também, comparado aqui em 2011. E esse ano 2021 aqui é porque teve uma parada da torre, né? Teve mudança de local e ela voltou a funcionar em abril, né? O professor me falou lá, a data em abril, mais consistente, em maio. Então tem um delay aqui de 4 meses que não tem dado de chuva, mas choveu relativamente bem, né? Comparado ao que a gente espera aqui na região do semiárido, né? Em torno de 800 a 1.200 milímetros.
E aqui, nessa outra figura, é justamente esse comportamento mensal, que ele é bem variável, né? Bastante variável, que isso é representado pelos sistemas que atuam no Nordeste, né? De média e grande escala, né? Então, a precipitação aqui no Nordeste, em determinado período, é representada. A grande fonte é a zona de convergência intertropical, que a gente chama de ZCIT, né? Ela atua entre janeiro a abril, mais ou menos, ele vai deslocando aqui mais para o sul. Aí tem distúrbios de leste que favorecem a questão do litoral, um pouco as frentes frias que pegam o sul da Bahia ali, subindo um pouco até onde Boleira é natural, né, ali de Barreiras. Então é muito sistema que atua em média e grande escala, então representa essa variabilidade aqui todinha, né, do comportamento da chuva. Deixa eu ver se eu tenho aqui outro artigo aqui de estudo. Então, o meu principal atividade desenvolvida lá no INSA, né, é justamente manutenção, né, preventiva dos equipamentos, né, coordenando a visita junto com a equipe técnica, né, e promover alguns dados, né, para as instituições como a UOCA, né, essa base de dados vai para alguns parceiros para fazer justamente pesquisas voltadas a tecnologias de informação para melhor sustentabilidade do nosso semiárido. Então, basicamente é isso, né, daqui da preocupação, né, as mudanças climáticas. E aqui, né, tem um estudo aqui, não está aqui nesse, tá aqui, fechou, nesse outro site, nessa outra tela, que vai estar. A preocupação é justamente agora, em 2024, que a gente vai estar no breve da Laninha, de novo, atuando na Laninha, está mudando na questão do Oceano Pacífico, né? Se vai continuar, vai chover mais ou se vai superar essa questão dos extremos climáticos, né? E a minha pesquisa está voltada justamente a se a questão da troca líquida, que a gente chama de N, que é a produtividade primária bruta, o balanço de carbono, se nessa questão de mais disponibilidade hídrica na floresta caatinga aqui, nosso bioma, ela sequestra mais ou não carbono. Então, dá para sair um artigo que ela com mais disponibilidade hídrica, ela não foi fonte em 2022, que foi esse ano aqui. Ela só foi semidora, então, na troca líquida de respiração entre sistema, atmosfera e planta, ela estocou mais carbono, né? E durante esse período, 2022, ela estocou mais ou menos quase 10 toneladas de hectare de carbono, por hectare de carbono. Então, um aumento significativo, né? Agora, se vai continuar ou não, depende da mais avanço dos estudos, né? E basicamente é isso. A equipe do OCA, que é isso aqui, eles estão nessa documentação aqui do PAB, né, que é o Plano Brasileiro de Desertificação, Ação Brasileira para Combate à Desertificação e Mudança da Seca. É um processo de escuta, né, entre os principais agentes, né, de cada estado. Já foram feitos em todos os estados do Nordeste, né, que compõem o semiárido, do Sudeste também. Está aqui, questão do documento. Aqui tem um cronograma do evento, né? E que ele está carregando. O cronograma do evento aqui foi os seminários que ocorreram, né? Cada estado teve o seu. Só a região sul que teve aquele desastre lá, né? Foi um pouco adiado, mas os regionais aconteceram aqui, os demais regionais aconteceram. E o nacional está para ocorrer entre 17 e 19 em Alagoas, né? Para apresentar justamente esse panorama, fechar o documento para ser disponibilizado e publicado aqui na biblioteca do site oficial.
E, por fim, a questão da nota técnica do CEMADEM, aquelas normais climatológicas que a gente tinha, né? Está aqui também no documento do PAB, na biblioteca, dependendo do seu período de análise, por exemplo, aqui de 1900 2020, ele apresenta uma pequena área de aridez aqui, que é um índice menor do que 0,3, mas se ele for considerar de 1980 a 2010, né, tem um pouco maior, tá? Aqui uma área, esse menor aqui de 0,3, e aqui tá os núcleos, né, do índice de aridez, que é a principal, que é com o seu limiar de 0,5, que ocorreu a cada normal, e aquela zona área que a gente viu aqui no degradação limiar de 0,65, maior, né, que é justamente a área do semiárido. Então, o semiárido, onde era dividido em subúmido, né, o Brasil, aquela questão do subúmido, aquele mapa inicial, que é esse aqui, esse mais azulzinho aqui, verde, a área semiárida aumentou no nosso país, né? Teve um avanço significativo nesse slide aqui. Deixa eu ver se vai dar para ver. Que é a questão do degradado, principalmente no bioma, ele está a nível crítico, né, no Brasil a 0,10, que é o nível mais degradado, a 0,10, 0,1%, mas na Caatinga é 0,58, que é aquela parte bem vermelha. A questão mais severa em todo o Brasil é 2,9, né, e aqui na Caatinga é 12,53%, e de médio, né, está entre 0, está em 18% no Brasil, que é o moderado, e o 26,76 no semiárido. São, quando você bota assim, porcentagem é um pouco relativamente pequeno, mas quando você joga para uma área populacional maior, né, você vê uma grande porcentagem da população que pode ser afetada com um índice degradado muito alto, né? Então, o que o nosso núcleo lá, junto com o observatório aqui, tenta fornecer essas informações, né, para o público e para as instituições parceiras. E quem tiver interesse, é só entrar em contato no site, lá tem as formas de contato, aqui no site aqui do observatório, no início. Tem aqui os contatos, né? Você vai falar com a coordenação, que eles vão dar uma resposta para quem tiver interesse de como elaborou alguma dúvida maior, né, dessas metodologias que foram usadas para calcular esse índice de degradação e índice de degradação do solo, né, avaliando justamente a produtividade primária bruta e carbônico orgânico do solo. Então, no mais é isso. Agradeço a oportunidade.